Oi, pessoal, bem-vindos. Esse é o primeiro de uma série de treinamentos que o Instituto Semear e os próprios bolsistas estão desenvolvendo com base nos temas mais pedidos pelos jovens, né, do Instituto nesse momento de quarentena. E hoje a gente vai falar então sobre gestão de rotinas. E antes de começar, eu queria me apresentar rapidinho. Eu sou a Carol, eu cresci em Sorocaba, no interior de São Paulo, mas há 2 anos eu me mudei para a capital por conta da faculdade. Eu ingressei em 2018 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu estou, então, agora no comecinho do meu terceiro ano. E, além de universitária, sou também jovem semente. Mas, para poder explicar um pouquinho melhor, né, o que é ser jovem semente, primeiro eu tenho que falar um pouquinho sobre o que é o Semear. Semear, então, é um instituto, né, que tem como missão desenvolver e conectar, por meio do incentivo à educação, líderes comprometidos com um Brasil melhor e mais justo. E ele faz isso, então, né, dando apoio a jovens de baixa renda que ingressam no ensino superior. Então, o fato de hoje, né, eu ser uma universitária numa universidade pública e estar prestes a iniciar aqui o meu terceiro ano de curso tem muito a ver com o Instituto, já que ele foi um dos principais responsáveis pela minha permanência na graduação. Então, Jovem Semente é o apelido carinhoso que eles dão para todos os jovens que fazem parte do Instituto. E antes de começar em si, eu queria falar um pouquinho, né, sobre qual é o intuito desse treinamento. Eu sou uma jovem semente universitária, então não sou nenhuma especialista no assunto, não sou formada na área nem nada. A ideia é realmente trazer alguns insumos que podem ajudar vocês a de alguma forma, terem um controle um pouco maior da rotina de vocês. E aí é trazer isso através de experiências que aconteceram comigo. Então, é realmente trazer a minha vivência e dessa forma tentar ajudar vocês a conseguirem organizar um pouquinho melhor também a rotina de vocês. E para começar, para a gente conseguir entender realmente, né, qual que é o papel assim do tempo no nosso dia a dia e o quanto isso impacta, né, nas atividades que a gente faz, eu queria começar fazendo uma pergunta. Quanto tempo você acha que você gasta no celular por dia? Provavelmente você vai pensar aí, acho que talvez o número que você vai falar vai ser umas 3, 4 horas. É, Comigo, quando eu parei para fazer essa pergunta para mim, assim, eu lembro que eu tinha pensado em 3 horas, tipo 4 no máximo, assim, estourando, num dia em que eu ficasse mais de boa, assim, no YouTube, no Instagram. Mas aí eu me surpreendi bastante quando eu parei para analisar realmente, coloquei um aplicativo no celular que mostra isso. E aí aqui vocês conseguem ver que eu tava, tipo, muito longe de gastar só 3 horas por dia, eu gastava mais do que o dobro disso. Então, provavelmente o número que vocês pensaram aí, sei lá, talvez vocês tenham pensado 3, 4 horas, provavelmente o número que vocês pensaram tá abaixo do que realmente é. E por que que isso acontece, né? Aqui no meu caso, vocês podem ver que nesses 3 dias que eu olhei aqui, o principal aplicativo que tirou tempo do meu dia foi o WhatsApp. E se eu fosse parar para pensar assim, né, em tempo gasto no celular, eu pensaria, sei lá, no YouTube, no Instagram, alguma outra rede social. Mas eu não falaria sobre o WhatsApp, porque é muito uma rede social que a gente abre, né, responde ali a mensagem e depois guarda o celular. Então, aqui no meu caso ficou bem explícito, assim, que eu realmente gasto muito mais tempo do que eu imagino que eu gasto. E aí o WhatsApp aqui é um dos grandes vilões, né? Tipo, todo o tempo ali que a gente tá pegando, respondendo mensagem. Isso impacta bastante no final do nosso dia. Vocês conseguem ver aqui na última imagem que eu gastei mais de 4 horas e meia só no WhatsApp. Então, quando vocês forem realmente pensar assim no quanto tempo vocês gastam, tentem realmente apurar isso de alguma forma, tentem realmente medir para entender o quanto isso está impactando, né, ali no seu dia. E aí, para a gente conseguir mensurar e tentar entender realmente o quanto isso impacta ali, né, nas atividades que a gente faz, para ser justa, eu não vou pegar a minha média e também a de vocês. Eu trouxe, então, a média do brasileiro, né? A gente gasta em média aí 3 horas por dia nas redes sociais. E aí, agora, fazendo umas contas, assim, né? Se a gente for olhar para quanto isso impacta tanto na nossa semana quanto no nosso mês. Se a gente for olhar para nossa semana, e aí aqui sem contar final de semana, só contando de segunda a sexta, daria já um total de 15 horas por semana. E aí, se a gente estende isso para o mês, a gente vê que já daria um total de 60 horas no mês gasto só com o celular. E isso olhando para a média do brasileiro, né? Sem olhar para o. Provavelmente a gente deve gastar um pouquinho mais. E aí, agora, se a gente tenta desdobrar isso em algumas atividades, né? E aqui eu tentei trazer várias atividades diferentes. E aí, se a gente for olhar primeiro aqui para a questão de, por exemplo, um curso de idiomas. E aí, aqui eu trouxe francês.
que é menos comum, né? Normalmente a galera estuda bastante inglês ou espanhol, e aí eu trouxe francês aqui. Se a gente for olhar, por exemplo, para esse curso que tem 45 horas por módulo, ou seja, cada semestre dele tem 45 horas de estudo. E aí, como a gente está olhando aqui por semestre, né? Se a gente for pegar essa nossa conta aqui por mês e multiplicar por 6, para dar o total de um semestre, a gente teria aqui 360 horas gastas, né, no celular. E aí, se a gente for dividir isso pelo número de horas que esse curso tem por módulo, a gente vê que em um semestre, o tempo que a gente gasta no celular, a gente conseguiria gastar em 8 módulos de um curso de francês. Ou seja, a gente conseguiria fazer 8 semestres de um curso de francês em um semestre só com o tempo que a gente gasta no celular. Então, a gente vê que é um tempo bem grande, assim, tipo, é um tempo grande que a gente acaba gastando, assim, sem nem perceber. Tá. E aí aqui olhando mais para a questão de desenvolvimento, né, de um curso, alguma coisa assim. Mas beleza, se a gente for olhar então para um lado mais de lazer, assim, por exemplo, uma série de livros. Aqui eu trouxe, por exemplo, Game of Thrones, que tem 5 livros no total, e o que dá mais ou menos umas 3.600 páginas. E a média, né, de leitura que a gente tem é de uma página a cada 3 minutos. Então, se a gente for fazer essa conta aí, dá mais ou menos 180 horas para ler todos os livros do Game of Thrones. E aí, 180 horas é igual ao triplo do que a gente tem aqui no nosso mês, né? Então, é como se a gente conseguisse ler toda essa série de livros do Game of Thrones, que não é pequena, em só 3 meses. Então, aqui é uma outra forma, né, da gente ver o quanto isso impacta no nosso dia. E aí, levando mais para a questão ainda do descanso e do lazer, para tirar dessa pressão, né, de aprendizado ou de curso. Se a gente for olhar aqui para uma série, e aí eu trouxe aqui o Friends. Friends tem 10 temporadas e tem mais ou menos aí uns 23, 24 episódios por temporada, o que dá um total de 236 episódios na série inteira. E cada episódio tem mais ou menos uns 22 minutos. E se a gente for olhar no total, né, essa série tem mais ou menos 86 horas para que a gente consiga assistir tudo. E aí, se a gente divide isso pelo tempo que a gente tem ali disponível no mês, que a gente gasta no celular, daria pra gente assistir 7 temporadas de Friends em só um mês. E a gente é brasileiro, né? Então, levando aqui para um clássico da TV brasileira que todo mundo conhece, para tentar exemplificar ainda mais o quanto a gente gasta na internet. Eu trouxe aqui também o exemplo do Domingão do Faustão. E cada programa tem em média 5 horas. E aí, se a gente divide nessas 5 horas pelas 60 que a gente gasta ali só no celular, daria para assistir 12 programas em só um mês. Então, é realmente uma coisa para a gente olhar assim e a gente ver o quanto isso impacta. E aí impacta tanto no sentido de se você quiser aprender alguma coisa ou desenvolver alguma habilidade, mas também se você quiser, tipo, relaxar, ficar de boa, assistir alguma série, finalizar um livro que você tem, isso acaba impactando muito no nosso dia a dia. E aí aqui, a ideia de trazer vários exemplos diferentes é também para falar que o intuito desse treinamento aqui não é de forma alguma querer colocar essa pressão de produtividade ou algo do tipo. É realmente trazer insumos para que vocês tenham ferramentas para organizar melhor a rotina de vocês. E aí, aqui a gente não está olhando para o que vocês vão fazer com essa rotina mais organizada. Então, não importa se você quer se organizar para fazer um curso ou para aprender um novo idioma, ou se você quer se organizar, sei lá, para poder dormir mais, para poder assistir uma série, para poder assistir TV. Então, aqui a gente não está olhando para os motivos de cada um, a gente quer realmente dar as ferramentas para que você use elas da forma que mais te convém, né, dentro da sua semana, da forma que mais vai te fazer bem nesse momento que a gente se encontra. E aí, aqui, o conceito que eu trouxe para a gente falar sobre gestão de rotinas é o Golden Circle. E aí, o que é esse conceito, assim? Ele começou a ser mais falado pelo Simon Sinek, ele é um autor que fala bastante sobre gestão e liderança. E aí aqui o Simon até fala que não foi ele que descobriu esse conceito. Ele só foi decodificando o que os maiores líderes, e aí tanto pessoas quanto empresas, o que esses grandes líderes faziam e por que eles se diferenciavam de outras pessoas. Então, normalmente o que a gente faz? A gente começa a pensar no que, no como, e por último a gente pensa no porquê. Então, se a gente for pensar, sei lá, na faculdade, a gente sabe muito bem o que a gente faz, a gente sabe muito bem como a gente faz, então ali no dia a dia, as aulas, mas se a gente for para entender realmente por que a gente faz aquilo, aí é mais complicado. Tem pessoas que pode ser que nunca tenham parado para pensar nisso. Então, normalmente o que a gente faz é que a gente começa pela borda do círculo, né, e aí vai se encaminhando ali para o meio. Mas aí o que o Simon decodificou, né? E que ele viu que o que as pessoas que conseguem se destacar, assim, conseguem realmente
impactar outras pessoas e conseguem realmente passar a mensagem deles, né, para outras pessoas, eles fazem o contrário. Eles justamente começam pelo porquê e só depois vão pensando no como eles vão fazer alguma coisa e o que eles vão fazer, o que eles vão entregar de fato. E aí aqui, se a gente for levando aqui para o conceito do nosso treinamento, né? O nosso porquê nesse caso seria, então, o motivo por trás da nossa mudança. Então, por que você está nesse treinamento aqui hoje, sabe? Tipo, o que você quer mudar? E aí aqui é importante falar sobre isso porque não importa as ferramentas que eu trouxer ou se a gente trouxe aqui, se você não tem muito claro qual é o porquê, qual é o motivo que você quer começar a trazer essa mudança para sua rotina, você não vai se manter preso a isso. Então, provavelmente você vai estar animado aqui, você vai receber ferramentas, né, de como começar a mudar a sua rotina, você vai estar nessa animação assim nos primeiros dias, mas depois você já não vai ver mais motivo naquilo. E aí as chances de você desanimar e não prosseguir são muito altas. Então, o ponto mais importante aqui é realmente você entender o motivo por trás da mudança que você quer trazer para sua vida, para sua rotina, né, nesse caso. Aí depois a gente vai para o como, que é a forma, né, que a gente vai atingir essa mudança. E aí aqui eu vou passar um pouco pela questão do hábito. E por último, aí sim a gente vai olhar para o quê. E aí aqui é a forma como a gente vai chegar, como a gente vai atingir essa mudança, né? Quais ferramentas a gente vai usar. E aí aqui para o primeiro conceito, eu queria começar primeiro, né, explicando um pouco melhor qual que é o conceito de gestão de rotinas para esse treinamento aqui. E aí aqui eu dividi, né? Coloquei, aqui a gente fala um pouco sobre gestão, que tem a ver com resolver problemas, então é você saber qual problema você quer resolver. E rotinas tem a ver com o nosso dia a dia, né? Tipo, atividades recorrentes que a gente faz. Então, esse treinamento, né? A gente está aqui para te ajudar a resolver problemas que são recorrentes no seu dia a dia. E aí, para todas essas etapas, né, que a gente vai passar, o porquê, o como e o quê, eu vou trazer a minha experiência, né, o que me fez começar a olhar para essa questão de gestão de rotinas. E aí eu espero que com isso fique um pouco mais fácil, assim, da gente entender como é que a gente aplica esse conceito do Golden Circle dentro da nossa gestão de rotinas. Então, eu comentei no começo, né, eu faço arquitetura e urbanismo, a minha faculdade é integral. E aí os primeiros anos são realmente aquele integral em que a gente quase não tem nenhuma janela, então eu sempre entrava às 8 da manhã e saía às 6 da tarde. E aí, além da faculdade, eu também, desde o meu primeiro ano, eu trabalho. Então, faculdade integral mais trabalho noturno, a gente já sabe que o que resulta é tipo uma agenda muito, muito cheia e pouco tempo para conseguir se organizar, né? E o que eu comecei a perceber, assim? Eu entrei na faculdade em 2018, comecei a faculdade, comecei a trabalhar, e ao longo do tempo foi ficando muito insustentável aquela rotina. Eu não estava satisfeita com o que eu estava entregando nem na faculdade, nem no trabalho. Eu estava me afastando muito dos meus amigos que eu estava começando a criar ali na faculdade, também os que eu tinha no trabalho, porque meu tempo estava todo dividido ali entre entregar essas duas coisas, desses dois cenários, né, que eu tinha. E aí estava ficando muito insustentável, então estava sempre muito cansada, muito indisposta, estava sempre com a imunidade baixa, doente, e era uma coisa que realmente me desgastava muito, assim, mas o que me fez ter o estalo, assim, para olhar para essa questão de gestão de rotinas e tentar fazer alguma coisa para mudar, foi a primeira sessão de mentoria que eu tive com o meu mentor em 2019. E aí, aqui, para quem não conhece, tá conhecendo o Semear agora, né? O Semear, ele ajuda os jovens sementes através de 3 pilares. E aí, um desses pilares é o programa de mentoria. Então, todo jovem recebe um mentor, que é um profissional formado, né, que vai ajudar esse jovem tanto em questões acadêmicas quanto em questões socioemocionais. Então, eu recebi o meu mentor em 2019, eu tive um em 2018, aí recebi outro em 2019. E aí, a primeira sessão de mentoria que eu tive com o meu mentor, a gente foi para o trabalho dele. Ele trabalhava no Google, então eu lembro que eu estava super animada, porque ia conhecer o Google, ia ter uma reunião lá, eu lembro que era uma quinta-feira à noite, estava muito, muito animada, assim. E aí, beleza, fui para minha primeira sessão de mentoria. E aí eu lembro que lá a gente chegou, e aí Miguel é o nome do meu mentor, e aí a primeira coisa que o Miguel sugeriu foi a gente colocar na lousa toda a minha rotina, para ele conseguir conhecer melhor, né, um pouco de como era a dinâmica do meu dia, para a gente conseguir se conhecer melhor e a gente prosseguir com a mentoria. Então foi a primeira atividade assim que a gente fez, a gente começou a desenhar, né, na lousa toda a minha rotina, a hora que eu acordava, as coisas que eu fazia, a hora que eu ia dormir. E a gente foi lá preenchendo, preenchendo. E no final a gente deu um passo para trás, olhou, e aí ele tava incrédulo. Tipo,
ele começou a perguntar, mas Carol, que hora você come? Que hora você, sabe, que hora você almoça? Que hora você janta? Quanto tempo você tá dormindo por dia? Porque realmente quando a gente parou para desenhar, assim, tudo que eu tava fazendo naquele momento era muita coisa e eu não tava tendo tempo nem para as necessidades mais básicas, assim, né, como almoçar e jantar. E aí, então, esse foi o momento, assim, que eu percebi, né, que, tipo, eu precisava fazer alguma coisa, precisava mudar aquilo, porque tava realmente ficando muito insustentável, assim, carregar tudo aquilo que eu tava carregando, tanto na faculdade quanto no trabalho. E aí, aqui, um ponto que é importante falar é que quanto mais tempo a gente dedica para entender o problema, mais fácil fica pra gente pensar na solução depois. Então, lá em 2018, eu já estava, né, nessa rotina de trabalhar e de estudar, mas aquilo era um problema tão grande na minha cabeça que eu não conseguia ver muito uma solução, porque eu sabia que eu não podia nem sair da faculdade e nem parar de trabalhar. Então, era um problema que eu sabia que existia, mas ele era tão grande para mim que eu não sabia como mudar, então eu só ia seguindo ali com ele. E aí, esse exercício que eu fiz com o meu mentor me ajudou a realmente entender melhor esse problema e chegar na raiz dele, porque eu percebi que não tendo tempo para fazer o básico, né, que era almoçar e jantar, isso impactava muito nos meus outros horários assim do dia. Então, eu estava sempre doente, estava indisposta, não dormia bem. Então, era uma coisa pequena ali da minha rotina, mas que acabava impactando toda a minha semana, né? Então, aqui sobre o porquê, acho que o legal de pontuar, no meu caso foi um motivo que parece pequeno, né? Mas que no fundo a gente sabe que é essencial, que é o simples fato de almoçar e de jantar. E então aqui a ideia também é você realmente entender qual que é o motivo que está por trás, tipo, reflete sobre o problema que você quer, sobre a mudança, né, que você quer trazer para sua rotina, e reflete bastante sobre isso para você tentar chegar nessa raiz, assim, sabe? Porque provavelmente esse problema que você está vendo como muito grande, se você refletir sobre ele, você vai ver que tem partes pequenas, assim, coisas que são pequenas que dá para você começar a ir mudando, e não olhar para o todo de uma vez só, porque vai parecer que não tem uma solução possível. Então, tenta refletir, tenta chegar na raiz desse problema e aí entendendo, né, o que dá para você fazer para que isso comece a ser mudado. Bom, então aqui a gente entendeu, né, o motivo por trás da nossa mudança, a gente reflete para entender o porquê por trás disso, e aí depois disso, então, a gente vem para o como. Então, qual é a forma que a gente vai atingir isso? E aí aqui eu trouxe esse conceito de atividade recorrente, que tem a ver com hábito, né, coisas que a gente repete ali ao longo do tempo, porque quando a gente olha para nossa rotina, a gente vê que muitas das coisas que a gente faz, tanto as positivas quanto as negativas, elas de alguma forma são repetidas ali. Então, elas têm uma certa recorrência entre elas, e conforme a gente vai fazendo isso por muito tempo, isso vai virando um hábito. E aí, por exemplo, no meu caso, o que eu percebi, por não ter nenhum compromisso marcado no almoço e na janta, era meio que um horário livre, assim, eu não tinha nenhum compromisso marcado, assim, né, da faculdade, nem no trabalho, eu começava a usar aquele momento para fazer coisas que estavam atrasadas. Então, eu comecei a criar o hábito de usar o meu horário do almoço e o meu horário de janta para fazer coisas que estavam atrasadas, coisas que eu precisava entregar ali, não tinha conseguido em outro momento. E aí, conforme o tempo foi passando, isso foi virando um hábito e eu realmente parei de tirar tempo, assim, para poder almoçar, para poder jantar. E aí, então, observando isso, né, eu percebi que eu comecei a criar esse problema aqui, justamente porque eu criei esse hábito ruim de colocar outras coisas no meu horário de almoço e parei de comer. Então, a forma de eu conseguir trazer essa mudança, né, para minha rotina é justamente eu tentar agora criar um novo hábito em cima disso. Então, criar uma atividade que seria recorrente ali, né, para eu conseguir mudar aquele hábito ruim que eu tava, de não conseguir comer. Então, o que eu comecei a fazer foi, eu percebi que não ter um compromisso marcado, né, no horário do meu almoço, no horário da janta, me fazia fazer outras coisas no lugar e não comer. Então, a solução o como, né, a forma de eu atingir essa mudança, eu percebi que seria transformando o meu horário de almoço e meu horário de janta em realmente um compromisso, assim, comigo mesma. Então, eu passei a realmente. Eu acompanhava a minha semana, né, por um aplicativo de agenda, e aí eu passei a realmente colocar meu almoço e minha janta como um compromisso também. Então, se tinha alguma coisa urgente, alguma coisa para fazer, eu sabia que aquilo tinha que ser feito, mas eu sabia também que eu tinha esse compromisso comigo mesma e com o Miguel, que estava sempre ali me acompanhando. Então, eu comecei a tentar construir um novo hábito em cima daquele hábito ruim que eu tinha. E aí aqui é importante falar sobre atividade recorrente, porque dificilmente você vai conseguir implementar alguma mudança significativa, né, e positiva na sua rotina se você fizer isso só uma ou duas vezes.
Então, por exemplo, não adiantaria de nada se eu parasse para almoçar só na segunda e na sexta-feira. Eu ia continuar me sentindo mal, ia continuar sempre doente, fraca, desanimada. Então, aqui é muito importante a gente pensar nesse conceito, assim, de criar essas atividades, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, que não é um dia isolado, né, é olhar para ele na semana como um todo, e pensar nessas atividades que a gente tem que fazer mais de uma vez, assim. Então, e aqui é importante falar sobre isso porque a animação, assim, de uma coisa nova, ela normalmente acaba nos primeiros dias. Então, porque é uma coisa nova, né? Uma novidade, a gente tá ali animado, quer continuar fazendo aquilo, mas depois aquilo começa a virar algo comum e aí a gente vai se desanimando. Então, aqui é muito importante a gente lembrar, né, dessa questão dessa construção do hábito e olhar a longo prazo. Tipo, eu lembro que nessa época eu, sei lá, se chegava na terça-feira eu tinha muita coisa para fazer e aí eu cogitava não almoçar, eu parava para pensar, tipo, putz, mas semana passada eu consegui comer bonitinho, eu não quero quebrar esse hábito agora, sabe? Tipo, eu quero realmente que isso seja, quero realmente construir isso como parte da minha rotina. Então, acho que olhar a longo prazo também ajuda a se manter firme naquilo, sabe? Se você tem muito claro qual é o seu porquê ali e você definiu a forma como você vai atingir aquilo, pensa nisso como uma atividade recorrente. Então, não adianta fazer uma ou duas vezes, tem que ser realmente uma coisa que você vai implementar ali na sua rotina. E aí, definimos, né, o nosso porquê, o como a gente vai atingir isso. E agora a gente vem aqui, então, para nossa última parte, né, ali do Golden Circle, que fala sobre o que. Então, uma vez que a gente definiu por que a gente quer, como a gente vai atingir aquela mudança, agora a gente olha para o que a gente vai usar para chegar lá. E aqui a gente fala sobre ferramentas, né, olhando especificamente para essa questão de gestão de rotinas. Essa terceira parte tem a ver com ferramentas, e aqui eu coloquei alguns exemplos, mas é mais para ilustrar mesmo, porque é, existem várias ferramentas disponíveis, tanto digitais quanto, né, você escrever no papel, ter uma agenda. E aqui não importa tanto a ferramenta que você vai usar, é mais entender realmente o caminho. Se você, se você para realmente entender qual é o porquê você quer trazer aquela mudança e como você vai fazer isso, depois a ferramenta que você vai usar é o menos importante. Assim, você pode, sei lá, começar a usar uma, ver que ela não está entregando o que você precisa e você muda para outra. Então, o foco aqui nessa última parte de ferramentas é realmente muito individual, assim, você vai entender qual é a melhor para você, mas a ideia aqui é realmente ter muito claro os dois passos anteriores, principalmente por quê e depois o como, né, você vai atingir essa mudança. E aí as ferramentas é a parte mais tranquila, assim. E aí, tendo agora passado, né, por todos esses conceitos do Golden Circle, agora a gente vai para um exercício, então, para a gente realmente entender como é que a gente consegue colocar esses três conceitos dentro dessa questão de gestão de rotinas e como a gente consegue começar a mudar hábitos que a gente quer ou começar a implementar coisas que a gente quer na nossa. Bom, então, no primeiro passo, é o momento que a gente realmente para olhar para a nossa agenda, e aqui voltando, né, lá no meu exemplo foi o momento que a gente realmente colocou assim na nossa frente tudo que eu fazia ali na minha semana. Então, aqui a gente vai preencher com o que é recorrente. Então, pode ser aula, pode ser trabalho. Agora que a gente está nesse momento, né, de quarentena, e que a rotina de várias pessoas foi mudada, né? Então, você vai ajustar aí do jeito que você está hoje. Mas também pode ser essa atividade recorrente. Pode ser, sei lá, o almoço em família que você tem, ou o horário da janta. Basicamente, você vai preencher com com as atividades que se repetem, assim, e que de alguma forma tem um horário ali marcado para acontecerem. E aí aqui, eu tentei pensar na estrutura mais simples assim possível, aqui a gente dividiu, né, nos dias da semana, e aí em três períodos, manhã, tarde e noite, mas a ideia é que seja o mais simples possível mesmo, tipo, se você tiver, sei lá, um planner, ou se você usar algum aplicativo que ele te ajude, pode ser também, mas a ideia é enxergar isso aqui da forma mais simples possível, assim. No meu caso aqui, então, eu preenchi primeiro com as aulas, né? Então, o horário de aula ali que eu tinha, as aulas da manhã e as aulas da tarde. E aí depois preenchi aqui com os horários que eu dedicava para trabalhar e também para fazer algumas atividades que eu tinha no dia seguinte para a faculdade, né? E aí, o segundo ponto aqui é identificar na nossa rotina quais são os espaços vazios que a gente quer preencher ou os espaços que já estão ocupados com outra coisa e que a gente quer mudar. Então, pode ser, por exemplo, no meu caso, eu já estava ali com a minha agenda vazia, né? Mas eu percebi que
o meu problema principal para não conseguir almoçar e para jantar é porque eu tinha um espaço vazio ali no horário dessa atividade. Então, eu não fazia essa atividade, eu preenchia com outras coisas. Então, no meu caso, eu identifiquei um espaço vazio que eu queria preencher com o meu horário de almoço e horário de janta, mas pode ser que seu caso seja o contrário. Pode ser que, sei lá, você está gastando tempo demais no. Não sei, você está gastando muitas horas no celular e você quer diminuir esse tempo de horas para poder deixar um pouco mais de espaço vazio, sei lá, para você dormir mais ou para você conseguir assistir alguma série. Não sei, mas aqui a gente tem que olhar para os dois extremos, assim, tanto espaços que estão muito vazios e a gente quer preencher de alguma forma com essa mudança, né, que a gente quer trazer, ou espaços muito cheios, que a gente quer de alguma forma aproveitar melhor o nosso tempo, né? E aí aqui, o ponto 3 aqui, né, depois a gente identificar, é sobre priorização. E aí, provavelmente, nesse momento, você vai ver vários problemas na sua agenda. Então, por exemplo, se eu voltasse ali para minha, eu ia ver muitos problemas para além de só a questão do almoço e da janta. Além de não comer direito, eu não me exercitava, eu não fazia exercício nenhum, eu não saía com os meus amigos, então eu voltava pouco para casa para ver minha família no fim de semana. Então, quando eu olhei ali para minha agenda, eu vi que tinha vários problemas que tinham que ser resolvidos. Mas não dá pra gente começar querendo resolver todos, né? A gente precisa priorizar. E aí aqui, a ideia, o, o conceito, né, que a gente usa para saber o que priorizar é pensar no que vai impactar mais outras coisas. Então, por exemplo, ali no momento que eu estava, se ao invés de olhar para o problema do almoço e da janta, eu olhasse, sei lá, para o problema do exercício físico, provavelmente ter focado nesse problema naquele momento não teria resolvido o que eu precisava resolver. Se eu não tivesse comendo, se eu estivesse comendo mal, me alimentando mal, né, estivesse ali doente, e ainda estivesse querendo me forçar a praticar exercícios físicos, provavelmente o resultado seria negativo. Então, uma vez que a gente desenha a nossa agenda ali, a gente vê todos os problemas, o que a gente tem que passar a fazer agora é escolher um problema, tipo, priorizar alguma coisa que você quer mudar, e aí o, o que a gente usa para definir, né, o que é que a gente vai mudar é pensar qual é o problema que mais impacta outras áreas da sua vida. E aqui, de novo, é aquela mesma coisa que eu falei lá quando a gente falou sobre o porquê. Quanto mais tempo a gente dedica, né, para entender esse problema, fica mais fácil da gente pensar na solução que a gente vai adotar para ele. E aí aqui o terceiro ponto, então, é sobre entender as mudanças que a gente quer fazer. Então, por exemplo, no meu caso, eu vi que eu estava ali, já tinha, né, minha agenda definida, e vi que o problema para eu não almoçar e para eu jantar é porque aquele espaço era livre, então eu sempre colocava outras coisas no meio, e o que eu queria fazer, né, a mudança que eu queria fazer era preencher esse novo espaço na minha agenda e trancar ele como realmente um compromisso. Então, o que eu fiz foi realmente desenhar esse compromisso, né, que antes aqui estava como vazio, como se eu não tivesse nada. Eu passei a enxergar isso como realmente um compromisso. E aqui, então, no seu caso, pode ser que seja nesse momento que você vai, sei lá, se por exemplo a sua quinta-feira aqui, ela tá quase que praticamente preenchida com não sei, ver vídeo no YouTube. E essa não é uma coisa mais que tá te fazendo tão bem assim, você quer talvez adicionar outra coisa nessa sua rotina. Aqui é o momento de você, ao contrário do que eu fiz, né, que eu tinha um espaço vazio e eu preenchi com coisas, aqui você vai diminuir o tempo que você gasta. Então você vai tentar buscar espaços vazios na sua agenda, e aí, depois de fazer isso, você vai entender com o que você quer preencher esse momento. Então você volta para aquela questão, né, de entender o porquê da mudança que você quer causar. E aí tem mais uns pontos aqui, né? O quarto é em relação à cadência, e aí tá muito ligado àquilo que eu falei de atividades recorrentes, né? Então não adianta você mapear tudo isso, fazer tudo isso, tentar identificar a mudança que você quer implementar, mas aí, não sei, fazer isso uma ou duas vezes no máximo. Tem que ter uma cadência, você tem que fazer isso repetidas vezes para que isso realmente seja implementado na sua rotina e para que sua rotina comece a ficar cada vez mais do jeito que você quer, né? E aí, um outro ponto importante é sobre a repetição do ciclo. Porque uma vez que você entende esse ciclo, basicamente o que você precisa fazer é repetir ele, por exemplo. O meu problema inicial era essa questão do almoço e da janta, e aí, né, parei para entender o porquê disso, entendi como é que eu ia mudar isso, escolhi a ferramenta que eu ia usar para mudar isso, e ao longo do tempo, né, fui implementando isso na minha rotina. E teve uma hora que já não precisava mais me esforçar tanto. Tipo, tinha virado realmente um hábito, assim. No meu dia, acabar a aula, eu vou pro bandejão, eu almoço e depois eu janto. É, e aí isso começou a ser implementado, foi implementado realmente, né, na minha rotina. E aí eu comecei a conseguir olhar para outros problemas que eu tinha mapeado lá no passo 2
E aí, uma vez que eu já tinha resolvido um, que era o prioritário, né, o que mais impactava outras áreas, agora eu tinha cabeça para poder olhar para outros. Então, o segundo problema que eu olhei ali, por exemplo, depois que eu resolvi a questão da alimentação, eu olhei para a questão de tempo para sair com os meus amigos. Então, eu comecei a olhar, né, para os momentos em que eu podia liberar a minha agenda ali para realmente aproveitar melhor o tempo com as pessoas que eu gostava, me manter próximo dessas pessoas. Mas esse é o tipo de problema que, se eu não tivesse parado para resolver ali o da alimentação, eu nem teria cabeça para pensar nele. Então, é realmente seguir essa ordem de começar pelo que é mais prioritário e pelo que vai impactar mais as outras áreas. E uma vez que você faz esse ciclo e resolve um problema, é só você repetir ele para você conseguir resolver outros também. E aí, trazendo agora mais para próximo, né, 2020. 2019, então, eu foquei muito na questão da alimentação. Foi tipo, passei um bom tempo me organizando para eu conseguir implementar isso na minha rotina. Depois disso, eu comecei a olhar para a questão dos amigos, né? Ter tempo para sair com as pessoas que eu gosto. E agora em 2020, né? Uma vez que esses dois foram implementados, assim, na minha rotina, eu tô tendo tempo para pensar até na questão de exercícios. Então, recentemente eu comecei a fazer academia 3 vezes na semana. E a Carol de 2019 nunca que ela ia achar que ia ser possível de encaixar uma academia no meio dessa rotina de trabalho e faculdade. Então, é realmente um processo assim que a gente vai construindo aos poucos e que realmente tem que começar pequeno. Não tem como querer, não tinha como naquele momento, em 2019, eu querer começar já tendo tempo para almoçar, saindo com todos os meus amigos e me exercitando 3 vezes na semana. Não daria, tipo, eu não conseguiria sustentar todas essas mudanças. Então, a ideia é realmente começar pequeno, fazer todo aquele ciclo lá, né, do Golden Circle, criar a cadência em cima disso e aí repetir esse ciclo. Uma vez que você resolve o problema, você repete esse ciclo para outro problema. E aí, a última dica aqui também é em relação a você se comprometer com alguém para além de você mesmo. Então, por exemplo, eu comecei tendo a ajuda do meu mentor, o Miguel. Então, eu estava ali comprometida não só comigo, mas com ele também. Então, sabia que putz, se eu não, se eu realmente, tipo, não parar para almoçar aqui hoje, o Miguel vai ficar chateado comigo, porque eu falei para ele que eu ia fazer isso. Então, me comprometer com outra pessoa, assim, para além de mim, me ajudou demais. E é que a dica é essa, assim, se você pudesse comprometer com alguém que é próximo de você, alguém que você sabe que quer o seu bem e que é importante para você, porque os resultados são bem positivos e vai te ajudar a se manter mais firme nessas mudanças que você quer implementar. E, no geral, era isso que eu queria passar, assim, acho que era muito olhar para esse conceito, né, da gente sempre começar tendo muito claro o porquê da gente querer fazer alguma coisa, né, o porquê da gente querer trazer uma mudança para nossa vida ou para nossa rotina. E uma vez a gente tendo isso claro e criando cadência em cima do problema que a gente quer resolver, é muito difícil que a gente não consiga realmente resolver e mudar aquilo que a gente quer mudar. Então, eu espero de verdade que a minha experiência, né, nessa questão de gestão de rotinas possa te ajudar de alguma forma a também ter mais controle, né, sobre a sua rotina, poder decidir muito mais conscientemente o que você quer fazer, ao invés de ser simplesmente levado, né, por, sei lá, passar várias horas no celular e acabar nem percebendo, e você tá afim de fazer outras coisas e acaba nem percebendo que gastou tanto aquele tempo no celular. Então, espero que tenha te ajudado de alguma forma e muito obrigada por assistir até aqui.